mas estamos aqui, né, para adorar o Senhor, bendizer o Senhor, e vamos orar para os irmãos que, né, estão trabalhando ou estão ilhados aí, né, que tem muita água. De fato é muito complicado de vir, mas estaremos aqui intercedendo para os nossos irmãos. Hoje é culto de ensino, né, vamos aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor. Isso é bom demais, na verdade, aprender sempre do Senhor, né? Vamos orar, irmão, vamos fazer uma oração para iniciar. O irmão Luiz vai estar cantando o hino da harpa, amém? Normal, nada muda. Senhor Deus e Pai Celestial, nós te louvamos por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio tão grande de estarmos aqui na sua presença, na sua casa, para adorar, louvar, glorificar o seu santo nome na beleza da sua santidade. Senhor, tome esse culto em suas mãos. Aqueles irmãos que não puderam vir, estão ilhados em suas casas, chove muito, que o Senhor possa guardá-los. Aqueles que estão trabalhando, Senhor, que o Senhor guarde também nessa chuva. Senhor, tem misericórdia do seu povo, guarda os seus filhos aonde quer que eles estejam. Toma em suas mãos, Senhor, eles são seus filhos, nós somos da tua igreja. Cobre-os com o seu sangue, com a sua graça, com a sua misericórdia. Abençoa-nos em tudo, em nome de Jesus, amém. Irmão Luiz. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Convido os irmãos a abrir as vossas harpas no hino de número 3. Aleluia! Eu queria cantar o número 1, mas o Glauco falou que hoje não é um dia muito hábil. Glória a Deus. Certinho, irmão Isaías? Número 3 da nossa harpa cristã. Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois tua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, neste tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh,
glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia. Nada mais gratificante de adorar o nosso Deus, né? Que é digno de toda a honra e toda a glória. E essa parte que fala que estou gozando do favor da sua lei. Não merecíamos, mas Ele, por amor, decidiu nos salvar. Vamos continuar louvando também o número 73 da nossa harpa cristã. Desculpa, 77. Aleluia. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu guardar na luta e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, com teu Salvador. Deixa que o Espírito encontre em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer. Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia, glória a Deus. Jesus sim vem, do céu em glória ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, da glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar.
aguardamos Jesus ainda, a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão o momento da ressurreição e do sepulcro. Em breve se levantarão, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Sim, todas as coisas vêm depressa transformar. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, e sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar.
essa oportunidade em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos fazer a leitura introdutória. Apenas 2 versículos, se encontra lá em Salmo 62. Salmo 62. 1 e 2 só. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento agradecemos, ó Deus, porque estamos aqui, ó Pai, para aprender um pouco mais de Ti. Estamos aqui para louvar e engrandecer o Teu nome. Apesar da chuva, mas o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui, ó Pai. Abençoa aqueles também que estão acompanhando aí na internet, no canal do YouTube. A cada um de nós, ó Pai, que estamos aqui, nossas famílias, ó Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, que nós possamos, ó Pai, entender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, ó Pai. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Júlio. Glória a Deus. Aproveitando que nós estamos na posição, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 7. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, capítulo 8, do versículo de 1 a 11. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, de 1 a 7. Do versículo 1 até o versículo de número 11, desculpa. Quando os irmãos acharem, é só falar. Amém. Eu vou ler e nós vamos meditar juntos aqui na palavra. A palavra de Deus diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava completamente enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito às leis, à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse também, que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio
do seu Espírito que em vós habita. Até aqui. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Vamos meditar juntos. O apóstolo Paulo, escrevendo a igreja em Roma, ele fala sobre a vida no Espírito. Somente o Espírito Santo de Deus que garante a vitória. O apóstolo Paulo, no início do capítulo 8, ele fala assim, olha, ele traz para o tempo presente. Olha o que ele diz. Agora, hoje, nenhuma condenação há para os que estão. Hoje, agora, no tempo presente, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estavam condenados, que viviam no pecado e entregam as suas vidas, ou melhor, aceitam a oferta de salvação que nos é dada em Cristo Jesus. Eles recebem o perdão e eles estão em Cristo, vivem em Cristo, ou seja, e como que vivemos em Cristo? Pelo poder do Espírito Santo de Deus, que nos confere vida nova em Cristo Jesus. E aquele que está em Jesus, que Cristo habita nele, a palavra de Deus nos garante o seguinte, olha, a condenação, ou seja, a segunda morte, não tem poder sobre a vida daquele que está em Jesus. E aquele que está em Jesus, o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito que nos concede vida, ele tem vida eterna em Cristo Jesus. E ele faz uma alusão, a partir do versículo 2, fazendo não uma comparação, mas uma afirmação, quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ou seja, o Espírito Santo de Deus, de Cristo, que te dá a vida, ele te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte. Aquele que está em transgressão, estava em transgressão, que desobedeceu, que estava no pecado de Adão, o pecado que Adão cometeu, que prossegue até hoje, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então o pecado, a lei do pecado, permanece. Mas a oferta pelo pecado nos foi dada em Deus através de Cristo Jesus. E quando nós recebemos, aceitamos essa oferta em Cristo Jesus, pela fé, nós somos livres dessa condenação, que é o pecado. E ele fala, é o Espírito de vida que habita em vós? Se o Espírito de vida eterna de Cristo habita em vós, você está livre do pecado, da segunda morte, da condenação eterna. E a palavra é para hoje, é para agora, é vida. E o apóstolo Paulo continua falando, afirmação, o que era impossível, a lei mosaica, porque a gente vem sempre trazendo isso aqui. A igreja em Roma, haviam os crentes que eram judeus e entregaram as suas vidas a Jesus, e aqueles que eram gentios, né? Porque haviam dois povos, judeus e gentios. E essa igreja em Roma tinha muito judeu e ali tinha confusão. Ele traz essa palavra para que eles pudessem entender. A lei mosaica era impossível, porque Deus, ele traz a lei mosaica, ela é baseada no Espírito Santo. Era o Espírito que operava ali, mas havia desobediência. E a lei, ela não tinha condição por si só, de fazer o que Jesus fez. A lei, ela traz ao homem, ao judeu, a consciência do pecado, mas ela não podia retirar, só Jesus.
ela apontava para Jesus. Aquele cordeiro que era imolado, uma vez ao ano, apontava para Jesus, o cordeiro perfeito. A lei traz a consciência ao homem do pecado. E porque ela gera essa consciência do pecado, o pecado aumenta ainda mais, porque até então não havia consciência do pecado. A partir do momento que a lei ela é entregue, superabundou o pecado. Por quê? Porque traz a consciência, a desobediência à lei veio, aumenta o pecado, e aí a palavra de Deus diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Jesus. Então, o apóstolo Paulo ele afirma: a lei, fora impossível a lei no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa e no tocante ao pecado. E aí é importante abrir um parêntese aqui gigante. Semelhante, igual não. Porque era necessário que houvesse sacrifício. E esse sacrifício, somente Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro perfeito e imaculado. E Deus envia o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. E ele condena na carne o pecado. Deus, ele faz em Jesus a justiça nossa. Jesus é a justiça nossa. Porque Jesus, ao obedecer o Pai e se entregar como justiça nossa, como Cordeiro imaculado, toda a nossa condenação é lançada, a condenação da humanidade toda é lançada sobre Jesus. Ele leva sobre si as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Ali na cruz, Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, ele consuma a obra perfeita da salvação. Em Jesus, tudo ali na cruz, a obra da redenção, da salvação, ela é realizada. Na carne, semelhança de carne pecaminosa, no que diz respeito ao pecado. Ele condenou na carne o pecado. Deus condena na carne o pecado. Carne por quê? Na vida do seu Filho Jesus. Todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. E ali naquela cruz, naquele madeiro, no Calvário, no Gólgota, no lugar do sofrimento, no Calvário, dor, aquele sacrifício terrível que Jesus sofreu. Porque na verdade começa muito antes da cruz, né? A cruz é a consumação. Ele foi condenado injustamente e ele foi morto pelos meus pecados, num corpo semelhante ao de pecado, porque era corpo de homem. Ele que não tinha pecado foi condenado para que eu tivesse vida, para que uma humanidade que pela fé reconheça e receba o perdão que foi dado na cruz, porque na cruz nos foi dado o perdão, tenha nele, a partir de Jesus, o Espírito Santo de Deus fazendo morada. E ele continua falando no versículo de número 4. Para que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei não tinha condição de operar o que Jesus operou. Deus operou em Jesus, que foi retirar, acabar num sacrifício único e perfeito, extirpar lá na cruz, através da condenação que ele levou sobre ele, a minha e a sua condenação. Hoje nós não
Satanás não tem mais poder sobre aquele que entrega a sua vida a Jesus. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, vivem segundo aquele espírito que habita no mundo, que é a carne, o homem exterior. Mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Aquele que recebe a Jesus, que tem o Espírito Santo e vive segundo o Espírito, ele vive segundo as coisas do Espírito. A carne para nada aproveita, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, porque quem nos vivifica é o Espírito. E nós vamos falar sobre essa questão do corpo do Espírito. Então, quem eu mais alimento? Quem verdadeiramente é o Senhor da minha vida? Quem verdadeiramente tem primazia na minha vida? Se verdadeiramente eu entreguei a minha vida a Cristo, já não vivo eu, a palavra diz, mas Cristo vive em mim. As coisas que agora faço não tem nada a ver com as coisas daquele velho homem que vivia no pecado. Então Deus, nós agradamos ao Senhor na medida que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Por que que nós temos condição? Olha só, Jesus, Ele nos liberta através do sangue precioso, da sua vida, que isso foi entregue por nós na cruz. Agora, quem nos livra do pecado é o Espírito Santo de Deus. É porque Ele que nos dá a condição de nos rendermos a Cristo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A salvação é consumada na cruz em Cristo. O Espírito Santo de Deus é Ele quem opera em nós a inclinação para que nós vivamos segundo o Espírito, para que nos entreguemos a Cristo. O Pai planeja, o Filho executa, o Espírito Santo é quem opera a salvação em nossas vidas, porque é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se vivemos a partir de agora no Espírito Santo, que é uma pessoa que habita em nós, o Pai e o Filho lá no céu, e o Espírito Santo, o Consolador, aqui, agora, até que a igreja volte para estar com o Pai. Hoje, quem habita naquele que entrega a vida ao Pai é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele habita em nós, ele está aqui agora. É Ele quem nos dá condição de, por nós mesmos não, mas de combater o homem exterior, a carne, que o tempo todo combate contra o homem interior, contra o Espírito Santo de Deus, que nos deu vida. A morte, a carne. O Espírito Santo, que habita em nós, a vida, a carne, o tempo todo, ali, o espírito do mundo, lutando, brigando, tentando, e quem nos dá a condição de resistir, de combater, de perseverar, o Espírito Santo, que habita em nós. Então, se verdadeiramente é a carne que está em nós, nós não temos, o homem não tem condição, ele não vai prevalecer. Agora, se é o Espírito Santo que habita em nós, nós somos mais do que vencedores, não por nós mesmos, mas em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo fala assim no versículo de número 6: o pendor da carne é para a morte, mas o do Espírito é vida e paz. Aquele que opera segundo a carne, ele leva à morte. Morte física, morte espiritual e a segunda morte, que é a morte eterna. Agora, aquele que vive segundo o Espírito, que faz a vontade de Deus, porque aquele que vive segundo o Espírito faz as coisas segundo o Espírito Santo de Deus. Esse vive para viver eternamente com Deus.
O apóstolo Paulo falando para os crentes de Roma e falando para toda a igreja do Senhor Jesus por essa terra espalhada. E ele diz, mas por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Por quê? Porque a carne não está sujeita às leis de Deus e nem mesmo pode estar. A carne, as coisas do mundo, o inimigo de Deus. E não pode haver amizade entre Deus e o mundo. Aquele que está em Deus, as coisas do Espírito. Aquele que está no mundo, as coisas da carne. Os meus desejos carnais, os desejos carnais, o querer, o agir, o pensar, o coração daquele em que não habita o Espírito Santo de Deus, ele é mau continuamente. Diferente daquele que está em Cristo Jesus, porque dele habita o Espírito Santo de Deus. Tudo aquilo que é feito, o coração, a mente, o entendimento, o comportamento, as atitudes, são exatamente segundo o coração de Deus. O coração de Deus, o temperamento é segundo o temperamento de Deus, o caráter é segundo o caráter de Deus. Irmãos, olha, isso está no meu coração. E o meu eu, a minha personalidade é segundo a personalidade de Deus. Por quê? Pecado, estamos no mundo, mas não somos do mundo, porque o Espírito Santo, estamos no mundo, mas se o Espírito Santo de Deus, ele nos fortalece para que nós possamos resistir à carne, ao combate diário que acontece em nossas vidas. Quando eu acho que eu estou podendo, eu tenho que ter cuidado, porque o inimigo ele está ao nosso derredor, bramando como o leão, buscando uma brecha para poder entrar, para que ele possa tragar aquele que não entender que quem sustenta, fortalece e nos faz permanecer na fé é o Espírito Santo, que é Deus, que está em nós. É porque Deus ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa mente, ele sabe da nossa sinceridade. Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade, um Deus, 3 pessoas. Então o operar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele age o tempo todo em nós de forma simultânea. Não é verdade, irmãos? Sim. Só que quando Jesus ele esteve aqui, ele veio com um propósito. Ele veio para entregar a vida dele para que nós tenhamos vida, o Filho. E quando ele vai, ele fala, olha, eu vou, mas eu não vos deixarei sós, eu vou enviar o outro. Eu vou enviar o Consolador, e estará convosco até que eu volte. Ele esteve conosco, operou, veio para nos resgatar, para entregar a vida dele, o sacrifício perfeito, e ele deixa o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, e à medida que nós nos entregamos a ele, ele habita em nós. E viveremos segundo o Espírito Santo de Deus, até quando? Até que Jesus volte para nos buscar. Estaremos no Espírito Santo, fazendo a vontade do Espírito Santo, segundo o querer do Espírito Santo, resistindo ao mal pelo poder do Espírito Santo, que está em nós, que habita em nós, que é o Senhor das nossas vidas. É Ele quem nos guia. Aí Jesus fala, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ele deixa o Consolador, que é ele que nos guia. Ele nos guia onde? O Espírito Santo, que está em nós, que está aqui, operando segundo o querer de Deus. Ele nos guia no caminho. O Espírito Santo que habita em nós, esse que nos sustenta para combater contra o inimigo das nossas vidas, o homem exterior, a carne. Ele nos guia, ele habita em nós e ele nos sustenta. Para quê? Para que se nós estivermos nele, nós sejamos guiados por ele. Guiados onde? Em Jesus. A palavra da verdade, vida. Se você estiver em mim, eu vou te guiar onde? Em mim. Para que você esteja onde? Em mim. Eita glória! Para que você esteja
Espírito Santo que me guia, para que eu seja guiado pelo Espírito Santo em Jesus, e para que nós estejamos em Deus, a Trindade operando. E ele continua falando, o apóstolo Paulo: os que estão na carne não podem agradar a Deus. E é simples, não é? Porque aqueles que estão na carne não têm o Espírito Santo da verdade, não têm o Espírito Santo de Deus, não têm a mente de Cristo, não têm 1 Coríntios capítulo 9, versículo 2, 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Não pode agradar a Deus. Por que que não vai conseguir agradar a Deus? O apóstolo Paulo, ele fala conosco. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aquele que vive na carne não ama a Deus. E ele continua: mas Deus não-lo revelou, ele se revelou a nós pelo seu Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Para conhecer a Deus, para conhecer as coisas de Deus, somente pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que vive na carne, segundo a carne, não conhece a Deus. Não conhecendo a Deus, não tem comunhão com Deus. Deus não se revela para aquele que não tem nele o seu Espírito. E para ter o Espírito Santo de Deus na vida, é preciso ter entregado a sua vida a Jesus, ter crido, ter recebido, e o Espírito Santo ter operado a salvação, e a partir de então, aí sim, Deus se revela para ele. As pessoas não falam: você é louco, você é doido, fizeram lavagem cerebral em você. Como é que você estudou, fez isso, fez aquilo, e não consegue? Meu Deus, como é que pode? Pode, porque as coisas de Deus só se revelam segundo o Espírito Santo de Deus. E ele continua falando: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nós recebemos gratuitamente o Espírito Santo de Deus, através da vida do nosso Cristo, que nos foi entregue gratuitamente no Calvário. Tudo é de Deus, para que não nos gloriemos. Tudo é obra de Deus. E ele continua falando no versículo 13: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Não é o conhecimento secular, não é a intelectualidade, não é o conhecimento humano, é o Espírito Santo de Deus revelado àquele que tem de Deus o seu Espírito. Ou seja, irmãos, para entender é preciso ter o Espírito Santo de Deus e reconhecer. As coisas são ensinadas, nos são dadas da parte de Deus. E não tem julgamento. Porque para poder receber, é preciso que a mente seja segundo a mente de Cristo, porque o conhecimento do alto, das coisas de Deus, a sabedoria de Deus, não do mundo, nos é dada pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando nos entregamos a Cristo e Ele passa
Deus passa a habitar em nós, o que vai acontecer? Nós teremos o entendimento das coisas que Deus tem para nós. A revelação de Deus nos é dada através do Espírito Santo de Deus. Mas eu não estou entendendo nada, nem vai entender se não tiver o Espírito Santo de Deus, porque quando ele passa a habitar em nós, ele se revela a nós. A palavra é revelada. Quantas vezes a gente passa pela palavra, vai lá, vem cá, e fala, Jesus, como é que eu nunca entendi isso? É porque naquele momento, Deus ele se revela para nós da forma como Ele quer, do jeito que Ele quer, entendendo aquilo que somos, que estamos e que estamos vivendo. Está escrito igual para todo mundo. Por que um entende de um jeito e o outro entende do outro? Porque a palavra, ela é viva. Ela é o verbo que se fez carne, se chama Jesus. Nós só entendemos isso se for pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou lá em Romanos, hein? E o apóstolo Paulo continua dizendo, porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por quê? Porque aquele que não tem o Espírito não conhece as coisas de Deus. E ele fala, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Para que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor? Para que possa instruir ao Senhor. Não que nós venhamos a instruir o Senhor, mas aquilo que Ele fala, se nós temos a mente de Cristo, se viver o homem interior, se o nosso coração é segundo o coração de Deus, a nossa mente é segundo a mente de Cristo. Aí o que Ele fala, o que Ele revela, a nós é revelado. Aí nós entendemos. Para entender, o coração tem que ser segundo o coração de Deus. E o apóstolo Paulo, ele continua falando aqui. No versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E aí não tem julgamento. Quem nasceu de novo, nasceu do Espírito. Quem não nasceu de novo, não é o Espírito de Deus que habita nele. E não tem julgamento, é crente ou não é crente. Como é que eu posso saber se uma pessoa verdadeiramente serve a Deus ou não, irmãos? Está escrito aqui. Eu não tenho que... Está escrito aqui. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. O Espírito é Deus, não é? Se nós estamos em Deus e Ele em nós, nós não estamos vivendo de acordo com o mundo. Agora, se o Espírito, que é Deus, não habita em nós, nós não somos dele. O Espírito de Deus habita em mim. Meu coração é segundo o coração de Deus, a minha mente é segundo a mente de Deus. Eu sou instruído pelo Espírito Santo de Deus. E o meu querer, o meu agir, o meu ser vai ser segundo o querer de coração, segundo o querer e o agir, segundo o querer, a vontade de Deus. E no versículo 10 ele diz, se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. A justiça que nos foi dada lá na cruz, que é Jesus, que se fez pecado, que recebeu os meus pecados, os nossos pecados sobre ele. Esse corpo é corpo de pecado. Mas se o Espírito habita em mim, um corpo espiritual, nós vamos receber. E quando que nós vamos receber? Quando nós estivermos em Cristo, Jesus vai voltar e nós teremos um corpo espiritual. Irmãos, é lindo, nós não vamos entrar nisso aqui agora. Existe um corpo espiritual. Como é que é o corpo espiritual? Ninguém sabe.
Mas a Bíblia diz que nós vamos receber um corpo espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito, exatamente como Deus que nos criou. Então, quando nós formos viver lá na Nova Jerusalém, quando Jesus voltar, que nós fomos resgatados, esse corpo de pecado, ele vai ficar por lá, vai se decompor. Agora, o que vai ressurgir é um corpo de glória, é um corpo espiritual, que nós vamos subir. E lá no céu, entra pecado? Não, esse corpo aqui não entra. Mas vai entrar um corpo, não vai, irmãos? Vai, a palavra de Deus diz que vai. Então, quando nós estamos aqui nessa terra hoje, não acaba mais. A vida agora é eterna. Nós somos espírito. E esse espírito, quando estivermos com Cristo, esse corpo espiritual, ele ressurgirá e nós estaremos com o Pai. Como é que vai ser o meu corpo? Não estou preocupado, mas eu tenho terei um corpo que é espiritual. Como que vai ser esse corpo? Não sei, mas já está pronto e preparado, e no dia que Jesus voltar, se a igreja for arrebatada agora, não é esse corpo que vai subir, é um corpo espiritual. E se eu já tiver partido, o corpo que vai ressurgir, ressurreição, é um corpo espiritual. E lá em Tessalonicenses 4, o apóstolo fala que aqueles que dormem ressuscitarão primeiro. Corpo espiritual. Corpo, alma e espírito. Daqueles que ressurgirão e aqueles que estiverem vivos. E nós estaremos eternamente com Cristo. Lá na Jerusalém Celestial, nós vamos ter corpo espiritual. E como é que vai ser esse corpo? Exatamente como o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele finaliza aqui. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Deus, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. O nosso corpo, que dorme, terá vida. Não o corpo de pecado, mas aquele que ele tem preparado para nós, espiritual. E nós estaremos eternamente com Cristo. Ou seja, irmãos, aquele que está em Cristo Jesus, aquele que vive, aquele que o Espírito Santo verdadeiramente habita nele e permanece nele, não tem condenação. O mundo jamais poderá nos condenar, porque nós fomos salvos, resgatados em Cristo, por Cristo Jesus, e quem habita em nós é o Espírito Santo, que é Deus. E quando eu entendo isso, fica diferente. Quem habita em mim é Deus. Esse é um processo que eu não vou entrar agora, que é de crescimento, de santificação, e acontece a cada dia, a todo tempo. Mas quando eu entendo isso, a teimosia, a dificuldade que eu tenho de entender, e quando eu busco, consagrando, entregando a minha vida, buscando viver segundo o Espírito Santo de Deus, fica diferente, que eu passo a entender o seguinte: quem é que habita em mim? É Deus. É Deus. Eu nasci de novo, é Deus que habita em mim. É Deus que habita em mim. E se Deus habita em mim, eu vou, com todas as minhas dificuldades, pela misericórdia dEle, porque Ele habita em mim, eu vou buscar viver segundo o querer dEle nessa terra, que é tempo de aflição, que é tempo de luta, de tribulação, mas porque Ele habita em nós, nós já somos mais do que vencedores. Nós já somos mais do que vencedores, aqui agora, enquanto nós estamos aqui, nós já somos vencedores, e viveremos eternamente vitoriosos em Cristo,
porque o Espírito Santo habita em nós. Então, irmãos, isso é uma coisa que está no meu coração. Toda vez eu tenho pedido a Deus para me constranger, porque se a gente não vigiar, a gente esquece. Na hora que vem a palavra na boca, opa! É Deus que habita em mim. Na hora que vem aquele comportamento, opa! É Deus que habita em mim. Eu sou tabernáculo, eu sou templo do Espírito Santo. Verdadeiramente não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu sou verdadeiramente morada do Espírito Santo de Deus, tabernáculo, templo do Espírito Santo de Deus. Porque Deus, Ele conhece, nós somos fracos, carentes e necessitados da misericórdia de Deus. Mas nós temos que buscar em todo tempo, pedir a Deus para que Ele nos faça lembrar, despertar. Porque toda vez que eu abro a minha boca, ou que eu faço alguma coisa que não é segundo o coração de Deus, que propositalmente eu faço alguma coisa, eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus. Não é porque Ele está lá no céu, não. Ele está lá no céu sim, não está, irmãos? Mas Ele está habitando dentro de você também. O Espírito Santo está lá no céu. Eita glória! Mas Ele está em você. Essa comunhão só é possível porque Ele habita em você. Porque Ele está em você. A gente não canta isso? Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Eu tenho que entender. Porque todas as vezes que eu oro, gemidos inexprimíveis, não é por causa da minha oração, não é porque quem intercede junto ao Pai é o Espírito Santo. Vai muito além do meu querer. Porque Ele fala, você não sabe como que você deve pedir. E é verdade. Acontece que o Espírito Santo, Ele habita em nós, então Ele conhece o nosso interior. Aí nós que não sabemos, e o Espírito Santo que habita em nós, vai lá diante do Pai e fala, olha, é isso e isso e isso. Ele está pensando nisso, mas eu conheço Ele, eu habito nele. Deve ser assim, assim, assim. Por que que a palavra de Deus fala, olha, se for segundo o meu querer, aquilo que você pediu eu te dou. É porque é segundo o querer do Espírito Santo de Deus que habita em mim. E se eu fizer aquilo que é segundo o querer do Espírito Santo de Deus que habita em mim, eu vou clamar. E o meu pedido, tudo o que eu fizer, vai ser atendido. Não é porque eu posso, não. É porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. Então eu tenho que entender isso, irmãos. Já não vivo eu, mas é o Espírito Santo que é Deus, que é misericordioso, porque verdadeiramente eu entreguei minha vida ao Senhor, e a Bíblia diz, se é verdade, porque é minha consciência, é consciência, por isso nós não podemos julgar ninguém. Eu olho para fora e eu desço a lenha, né? Mas eu não conheço. Agora o Espírito Santo conhece. Que Deus Ele fale mais ao meu coração, aos nossos corações. Que nós vivamos segundo o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Só assim poderemos fazer a perfeita vontade de Deus. Que Ele se derrame, que Ele abunde nas nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Podemos orar? Podemos orar? Então vamos orar para encerrar. Na quinta-feira tem a quinta-feira das causas impossíveis. Oração. E se Jesus não voltar, nós estaremos aqui entregando nosso louvor, nossa adoração, nossa oração ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A chuva não impede, não, a gente vem. Deus conhece o coração, sabe. A lagoa não tem jeito, aí não tem como chegar, né? Mas se tiver jeito e Jesus na frente ali, a gente vem. Glória a Deus. Eu não vou citar nomes, mas muitas pessoas têm se comunicado comigo no particular. E no grupo nem se fala, né?
Porque nós carecemos da oração. Nós precisamos da oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, aqui estamos em Tua presença. Senhor, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor nos permitiu estar aqui essa noite para adorarmos o Teu santo nome, para render graças ao Senhor, porque não existe outro, só o Senhor, único, soberano e eterno Deus. Pai amado, receba o louvor, a oração, a adoração, a Tua palavra ministrada aos nossos corações, aqui nessa noite. Que a Tua palavra, Senhor, Espírito Santo de Deus, que ela fique entesourada, Senhor, e dá-nos o entendimento, Senhor, daquilo que é espiritual, porque para podermos entender, Senhor, para que a Tua palavra verdadeiramente produza o efeito para a qual ela foi enviada por Ti, somente, Senhor, pela dádiva do Teu Santo Espírito que nos foi concedido, que habita em nós, que por misericórdia nos fez templo, morada, tabernáculo do Seu Santo Espírito, para que nós possamos viver segundo o Teu querer, Senhor, como peregrinos nessa terra estranha, em meio, Senhor, a esse mundo, aguardando, Senhor, o tempo, Senhor, em que estaremos contigo. Fortaleça-nos, ó Espírito Santo de Deus, direciona-nos, ó Espírito Santo de Deus, que vivamos, ó Deus, segundo o Teu querer, Senhor, fazendo a Tua vontade. Pai, nessa hora eu te apresento, ó Espírito Santo de Deus, os Teus servos, ó Pai, que têm suplicado, que têm clamado, porque os dias são maus, porque, Senhor, muitas são as aflições, muitos têm passado, Senhor, por problemas, situações, enfermidades, todo tipo de preocupações, barreiras, ó Deus, montes que têm se levantado, mas Espírito Santo de Deus, nós clamamos agora, Senhor, unidos em oração, por todas essas vidas, pelas nossas vidas. Visita os lares, ó Pai, visita, Senhor, as famílias, Senhor, estenda a Tua mão, Senhor, sobre cada vida, Senhor, sobre cada pedido, Senhor, cada clamor, cada súplica que tem sido colocada diante do Teu altar, porque o Senhor tem contemplado a todos, cremos que o Senhor tem ouvido a todos, mas sabemos que Tu és soberano, que é no Seu tempo, Senhor, que essa resposta é enviada. Mas, Pai, nessa hora nós oramos, suplicando e intercedendo por essas vidas. Entra com a providência do alto, Pai. Entra, Senhor, com a Tua misericórdia do alto, Senhor. Pai, leva-nos em paz. Dá-nos, ó Deus, essa semana, Senhor, os demais dias em Tua presença. Tudo aquilo que viermos a fazer, todas as situações a serem resolvidas, por onde viermos a passar, onde estivermos, seja conosco ali, direciona-nos, guia-nos, que a Tua mão esteja estendida, Senhor, nos nossos lares, leva-nos em paz para os nossos lares nessa noite, guarda, Senhor, o Teu povo, ó guarda de Israel, em nome de Jesus, Pai, eu oro, juntamente com a Tua igreja, agradecendo, amém, Jesus, amém. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam conosco, que aqui estamos nessa noite, com todos aqueles que aguardam a breve volta de Jesus. Digamos juntos, amém. Glória a Deus, irmãos. Está encerrado em nome de Jesus.